Não adianta reconhecer, tem que obedecer. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Êxodo. Hoje, Êxodo capítulo 8, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à agenda da semana e nela consta os dias, horários e temas dos cursos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso, hoje, o capítulo 8. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Queremos ler aqui do versículo 16 até o versículo 19, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao Faraó: Isso é dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. Portanto, a gente percebe algo diferente aqui nesse momento. Qual que é essa diferença? Na primeira vez que Moisés aparece ali para Faraó, então a vara de Arão vai se transformar em uma serpente. Ainda não é uma praga, foi só uma demonstração do poder de Deus. O que acontece é que os videntes lá do Faraó, aqueles que tinham as suas ciências ocultas ali no Egito e que serviam ao Faraó, fizeram a mesma coisa, porém a serpente que foi transformada, a vara de Arão que foi transformada em serpente, engoliu as serpentes de todos os outros que colocaram suas varas ali. Então, eles fizeram algo similar, mas a vara de Arão sujeitou todas as outras serpentes que então se representavam ali com as varas desses, é, desses ocultistas ali, né, do faraó. Depois, na primeira praga, quando ele transforma ali o rio em sangue, aí os, 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 os de ciências ocultas ali do faraó, eles vão fazer a mesma coisa. Os magos ali, né, de Faraó, eles vão fazer a mesma coisa. Depois, na segunda praga, que é o das rãs, os magos de Faraó vão lá e fazem a mesma coisa. Você pode ver, então, agora, já aqui no capítulo 8, né, na segunda praga, lá no versículo 6, vai falar então que eles fizeram a mesma coisa, né? Que eles pegaram e fizeram, os magos de Faraó fizeram então a mesma, a mesma transformação ali com relação às rãs. E aí a gente vai perceber que quando chega aqui agora nesse momento, né, da terceira praga ali dos piolhos, então o que acontece é que nesse momento eles já não conseguem mais. Então por 3 vezes eles imitaram ali Arão, os sinais que eram feitos, mas agora na terceira praga
que é a quarta demonstração de poder ali do Senhor. Então, dessa vez, eles não apenas não conseguem imitar, como reconhecem, como diz aqui no versículo 19, que isso é o dedo de Deus. Portanto, eles vão reconhecer que é Deus agindo. Mas, como nós dissemos no título do estudo de hoje, não adianta você reconhecer. Você tem que obedecer. Não adianta eles reconhecerem que era o dedo de Deus, mas eles deveriam obedecer. O que acontece é que na fala deles, eles vão falar assim: olha, isso aí é o dedo de Deus, né? Mas numa forma que eles vão falar ali para não afrontar o faraó. Por quê? Porque na sequência do versículo vai falar que mas o coração do faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Portanto, eles não confrontaram o faraó, os magos ali de faraó não confrontaram faraó da forma como deveriam fazer. Por quê? Porque faraó era uma espécie de divindade. Então, se eles confrontam o faraó e o faraó não gosta, o faraó manda matar eles e a vida continua seguindo. Então eles não quiseram confrontar o faraó, mas alertá-lo para o que estava acontecendo, porque olha, eles estão fazendo coisas agora que a gente já não consegue mais reproduzir. Então estão alertando o faraó, mas mesmo assim, faraó na terceira praga continua irredutível. E depois vem a quarta praga. E algo que nós queremos trazer aqui agora, que está lá no versículo 22 e 23, vai falar assim, então agora Êxodo 8, 22, 23. Mas aquele dia, e aí agora é a praga das moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Este sinal milagroso aconteceu amanhã. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Portanto, agora o Senhor, os magos já não conseguem mais imitar, e o Senhor está se revelando ali a Faraó e colocando a ele que agora ele está fazendo distinção. Porque se antes, quando afeta o rio, afeta todo mundo, não é verdade? E quando vem as rãs, afeta todo mundo ali também, agora, e quando vem os piolhos também, afeta ali o pessoal, mas agora, a partir da quarta praga, o Senhor começa a falar para Faraó que ele vai fazer distinção dos povos, entre o povo de Deus e o povo do faraó. Então, o seu povo vai ser atingido, mas o meu povo não será atingido. Então, agora fica, entre aspas, uma disputa de deuses. Digo entre aspas porque quem é que pode guerrear contra o Senhor? Não tem como ninguém guerrear contra o Senhor. Mas agora o Senhor fica mostrando que agora há distinção entre povo. Então tem o povo de Deus e tem o povo de Israel. E o Senhor vai cuidar do povo dele, mas o faraó, que era tido como uma espécie de divindade, não vai conseguir cuidar do seu povo. Então, o Senhor vai mostrando para Faraó as limitações dele, vai se revelando, vai se deixando conhecer pelas maravilhas que ele vai fazendo, porém o Faraó continua ali obstinado e não pretende se voltar para o Senhor. Ele vai fazer um pedido, vai tentar negociar ali, vai ficar barganhando ali com Moisés, não com Deus, mas com Moisés, tentando enganá-lo, alguma coisa assim. Depois não vai cumprir aquilo que ele havia prometido, e assim vai até chegar na nona praga, inclusive na nona praga ainda vai ser assim.
mas a gente vai percebendo aqui que Deus vai se revelando cada vez mais. E mais uma vez, quando nós falamos aqui, né, no título aí do nosso estudo, não adianta reconhecer, tem que obedecer. Como é que a gente traz isso para os nossos dias? E é muito importante isso que eu vou falar agora, porque muitas vezes nós nos dizemos povo de Deus, nos auto-intitulamos povo de Deus, e estou falando isso por causa do versículo que eu vou falar, do texto bíblico que eu vou falar agora. Jesus fala assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, ele vai falar: aquele que conhece os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, povo de Deus, né? Se nós somos servos de Jesus, nós conhecemos os mandamentos e os praticamos. É claro que nós não praticamos na força do nosso braço, porque em João 15:5 Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então nós praticamos na força e na dependência do Senhor, é na força do Senhor e na dependência do Senhor. Mas a parte de conhecer os mandamentos, essa parte é com a gente, é onde a gente vai fazer. A gente cumprir os mandamentos aí é na dependência do Senhor. Então, como que eu conheço os mandamentos? Lendo a Bíblia. Por isso nós disponibilizamos ali na igreja vários dias e horários diferentes e temas diferentes para nós aprendermos mais a palavra do Senhor. Por quê? Porque se nós o amamos, nós conhecemos os mandamentos. Nós vamos procurar conhecer a palavra e colocar a palavra em prática na nossa vida. Então precisamos estar atentos se temos realmente amado o Senhor, porque às vezes pode ser que nós achamos então que pertencemos ao Senhor, não é verdade? E que fazemos um monte de sinais. E Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 22, que naquele dia muitos dirão, ao contrário de muitos, são poucos. Então, muitos, e Jesus está falando ali para os discípulos. Então, ele está falando para os seus seguidores. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizei, fiz milagres e expulsei demônio. Mas Jesus fala que vai falar claramente ou abertamente, aí vai depender da versão que ele vai, a versão bíblica aí, que uma vai usar claramente, outra vai falar abertamente. Então Jesus vai falar claramente, abertamente: eu nunca vos conheci, apartem-se de mim, vós que praticais o mal. Então, por que Jesus não conhece? Porque esses não conhecem os mandamentos, e porque não conhecem os mandamentos, não obedecem aos mandamentos, e por isso eles praticam o mal e não o bem através dos mandamentos. Então perceba que Jesus está falando que naquele dia muitos, ele está falando para os seguidores. Então talvez seguimos a Jesus, mas nós não buscamos conhecer a vontade dele. Então a gente busca as bênçãos dele, os dons dele, mas não buscamos relacionamento com ele. Portanto, não adianta nós reconhecermos, precisamos obedecer. Você tem obedecido, você tem conhecido o Senhor através da palavra dele? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.